dia a todos. Bom dia, professor Sandro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, né? Minha prova no outro que eu estou pedindo também. Estou pedindo outra máquina aqui para entrar. Todo mundo que está aparecendo aqui já estou permitindo. Professor Sandro, eu já vou tirar o bannerzinho aqui, tá? Tá bom. Ah, entrei, cara. Beleza. Vamos lá, pessoal. Nossa segunda aula do curso de redação oficial. Tá? Hoje nós vamos terminar o slide de ontem. Se vocês entrarem lá na plataforma, a gente já colocou... Deixa eu fechar a outra minha careta aqui. A gente já colocou lá o slide de ontem, o de hoje. Já está postada a aula de ontem. Opa, o Caio está dando trabalho, né, Sandra? Tá? Já colocamos a aula de ontem, hoje cedo. Tá? Já colocamos as atividades. São 3 atividades e um fórum. Na aula de hoje, depois da volta do primeiro intervalo, a gente vai fazer a primeira atividade. É para a gente pegar mais prática, tá? Com a plataforma. Beleza? O pessoal vai chegando. Hoje não tem teste por enquanto. 29 alunos. Vamos começar. Bom, ontem a gente estava fazendo questões, né? Fizemos até questão 5. Então, vamos para a questão 6 agora. Vamos para a questão 6. Beleza? Todo mundo acompanhando? Qualquer coisa é só falar no bate-papo aqui que eu vou abrir e acompanhe as dúvidas de vocês. Acompanhe as dúvidas de vocês e vou interagindo aqui. Próxima pergunta, questão 6. Já fizemos essa, né? Acho que já. Não, acho que não. Vamos ver. Redação oficial é a maneira própria da administração pública redigir documentos. Sua finalidade básica é possibilitar a elaboração de comunicações e atos normativos oficiais claros e impessoais. Algumas características e qualidades fundamentais da redação oficial são clareza, coesão, concisão, correção gramatical, formalidade. Coesão significa o que é um texto coeso? É um texto que tem ligação, né? Vamos lá. Vocês podem participar. Vamos fazer aqui, vamos ver quem participa aqui com a gente. Vão dando a sugestão aqui de letra. Boa tarde, Mari. Lívia, letra E. Vamos ver se é E. Vamos ver quem se manifestou. Que letra E? Vamos fazer juntos aqui. Coesão. O que é um texto coeso? Aquele texto que é ligado, né? Não vem nada solto. Um parágrafo é ligado ao outro, uma oração é ligada a outra, por conjunção ou pronome relativo, formando um período composto. Expressar com um mínimo de palavras um máximo de informações, desde que não se abuse da síntese, a tal ponto que a ideia se torne incompreensível. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser coesão? Não, né? Utilização do padrão culto da linguagem, ou seja, escrever sem desrespeitar os fatos particulares da língua e as regras apropriadas para seu perfeito uso. Não é coesão. Qualidade do que é inteligível, facilmente compreensível. Beleza, né? A observância das normas de tratamento usuais em correspondência oficial. Eu acredito que também não. Vamos ver a última. Aquele que as palavras, as orações, os períodos, os parágrafos estão interligados, coerentemente dispostos. Perfeito? Letra E, né, pessoal? Acho que quem se manifestou aqui acertou letra E. Vamos ver a próxima. Então, aqui, de acordo com o manual de redação, é indispensável que o texto tenha coesão e coerência, pois tais atributos favorecem a conexão, ligação, harmonia entre os elementos do texto. Vamos lá, próxima. Isso aqui de certo e errado, pessoal. De certo e errado. Em relação à correspondência empresarial e oficial. Tem concurso que cobra a empresarial também. Acho que o Instituto Federal cobrou. As formas de tratamento, as abreviações aos documentos, julgamento subsequente, a concisão, a clareza, a subjetividade, a informalidade. Informalidade
são características presentes nos expedientes oficiais. Certo ou errado? Subjetividade, não, né? Não pode, o texto tem que ser objetivo, tá? E tem que ter formalidade. Então, conciso tem que ser claro, tem que ser objetivo e tem que ser formal. Tá? Por esses dois itemzinhos aqui, não pode ser certo, ele é errado, certinho? Vamos lá. 8. Prezados senhores, vimos com satisfação informar que estão disponíveis em nosso site informações de muita importância. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que a alegria e a versatilidade devem orientar o nosso trabalho, a razão pela qual esta coordenadoria tem ficado tão otimista quanto a tudo que nos pode fazer melhorar o nosso trabalho. Além disso, a série de problemas verificados nos últimos tempos prejudicou demais as relações interpessoais, que determinou você refletir em situações constrangedoras, que nos deixam sem boas perspectivas para a gestão de pessoal. Enfim, esperamos que os próximos dias sejam de companheirismo, comprometimento, que desde sempre tem caracterizado o empenho do trabalho desta coordenadoria. Só que, o que ele quer aqui? Considerando as qualidades necessárias a um bom texto, é correto afirmar que a comunicação apresentada prima pelo caráter objetivo e pessoal? Não, não é bem pessoal, parece uma carta, né? Confunde o leitor pelo uso excessivo de termos técnicos, nada a ver, nem um termo técnico. Mostra elegância na linguagem. Acho que vou deixar vocês fazerem, né? Estou fazendo por você. Vamos lá? Quem se manifesta nesse aqui? Errado, né? Distrair? Está prejudicada pela falta de objetividade, clareza, coesão e coerência. Revela uma linguagem literária adequada a comunicações técnicas. Então, letra E, né, pessoal? A e C não há objetividade e clareza no texto. Além disso, os atributos coesão e coerência também foram prejudicados por falta de ligação entre o primeiro e o segundo parágrafo. Assim, podemos observar que de suma importância é o emprego do elemento coesivo. Dessa forma, verificamos letra E. Então, todo mundo não escreveu outra letra aqui, mas a maioria, 90%, letra E, né, pessoal? Vamos lá para a próxima. O artigo 37 da Constituição. Há um princípio do qual decorrem dois aspectos. O primeiro indica a obrigatoriedade de que a administração pública tenha como norte o interesse público. O segundo, determina a abstração da subjetividade. Este princípio constitucional, segundo o Manual de Redação, justifica que a redação oficial deve ter como atributos. Pode ser mais de uma aqui, tá? Ele quer em relação ao princípio constitucional da subjetividade. Tá? É a impessoalidade. A impessoalidade quando você usa a expressão, não. Nesse caso aqui, de não ser subjetivo, tá? Tem a ver com a impessoalidade. Tá? Objetivo é impessoal. Subjetivo é pessoal. Tá? Onde é que nós temos subjetivo na narração? Aí nós temos a subjetividade. Próxima. Senhor secretário, aqui é um texto. Tá? Vamos ver quem consegue ver para nós aqui. Isso aqui é um texto. D, E ou D. Não sei o que ele quer aqui. Vamos ver o que ele quer. Senhor secretário de Planejamento de Finanças, isso aqui é o vocativo, né? Sempre é senhor e a função que ele exerce. Os relatórios desta pasta, entregues a Vossa Senhoria, na reunião dos secretários municipais do mês de outubro, contêm alguns dados que precisam ser revisados, em especial no que diz respeito à contratação de professores para o próximo ano, quando novas escolas serão construídas. A previsão de recursos municipais mostra que algumas secretarias contam com mais verbas que poderiam ser direcionadas a outras, com necessidades mais urgentes. Nesse sentido, a secretaria, que acompanha com entusiasmo
responsabilidade poderia ser beneficiada neste momento. Atenciosamente, CJE, deve ser o nome do rapaz, né? Secretário de Educação. De acordo com o manual de redação da Presidência da República, o trecho final em destaque está comprometido quanto, então olha só, a previsão de recursos municipais, é o em destaque aqui, mostra que algumas secretarias contam com mais verbas que poderiam ser adicionadas a outras, com necessidades mais urgentes. Nesse sentido, a secretaria que acompanha com entusiasmo, com responsabilidade, isso aqui não precisava, né? Poderia ser beneficiada neste momento. Aqui é bonitinho essa aqui, né? Tem pessoalidade? É uma neutralidade que a administração pública procede de modo a não privilegiar, prejudicar ninguém. Que seu norte seja sempre o interesse público. Quando fala acompanho, aí da maneira que ele trabalha, está levando para o lado pessoal, né? Segundo a administração, da pessoalidade dos atos administrativos, pois apesar da ação administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, é resultado tão somente da vontade estatal. Verificamos que o trecho, com entusiasmo, com responsabilidade, está comprometendo a impessoalidade. Então, letra E, né, pessoal? Muito bom quem se manifestou. Beleza, fechando aqui. Essa aula, tá, a gente não concluiu ontem, já está lá no Moodle, tá? Salva em PDF. Se quem quiser usar essa aula para trabalho, é só referenciar depois a fonte, tá? É só salvar em PowerPoint, né? Lá no iLog PDF, né? Você consegue salvar em PowerPoint, ou até em Word. Vamos lá? Aula de hoje. Tá? Já tem mais gente aqui, 64, 65. Pessoal chegando com dificuldade de acessar hoje, né? Então, nosso assunto de hoje é formas de tratamento. Formas de tratamento. O que não existe só pronome de tratamento, né? Então, nós vamos trabalhar as formas de tratamento. Concordância de pronomes de tratamento. Isso aqui é importantíssimo, tá? O verbo concorda com o substantivo que integra a opção do seu nome. Olha só, Vossa Senhoria nomeará o substituto. Então, os pronomes de tratamento, os verbos são sempre na terceira pessoa. Vossa Excelência conhece o assunto, pode ver? Nomeará e conhece na terceira pessoa. Tá? Se eu sei que a autoridade é do gênero masculino, tá? Os pronomes, tá? Os adjetivos no masculino. Se for feminino, os pronomes adjetivos no feminino. Tá? Sempre que eu falar com a pessoa, que é dentro do texto, é Vossa Senhoria, tá? Vossa Excelência. Agora, quando eu falo da pessoa, sobre a pessoa, Sua Senhoria, Sua Excelência. A gente vai ver como isso acontece depois nos documentos, tá? Como é que a gente usa Vossa ou Sua Excelência. Os pronomes possessivos, tá? Sempre na terceira pessoa, os pronomes possessivos, sempre na terceira pessoa. Vossa Senhoria nomeará seu substituto. E não Vossa Senhoria nomeará vosso substituto. Guardem isso aqui. É uma confusão que a gente sempre faz. Se o nosso interlocutor for homem, Vossa Excelência está atarefado. Vossa Senhoria deve estar satisfeito. Se for mulher, Vossa Excelência está atarefada. Vossa Senhoria deve estar satisfeita. Lembrando que parte da educação, quando você manda um documento, até quando for documento interno, tá? Interno, você deve saber para quem se destina o documento, o nome da pessoa, que no interno nem sempre é obrigado a colocar. É só o cargo, né? Secretário de Educação, do secretário de Educação para o diretor da escola tal. Mas é interessante saber quem é que está recebendo, né? Vamos lá. Emprego de pronome de tratamento. Emprego de pronome de tratamento. Quando é que eu uso Vossa Excelência? Vossa Excelência a gente usa para autoridades. Tá? Vossa Excelência a gente usa
para autoridades. E como é que a gente vai saber quais são as autoridades que são tratadas por Vossa Excelência? Não é? No poder executivo, do qual nós fazemos parte. Tem o poder executivo da União, que é o federal, estadual, e o nosso poder executivo federal, tá? Cuja a presidente do poder executivo municipal é a prefeita, a Cleane, né? Então, quem que é tratado por Vossa Excelência? É o presidente da República, tá? É vice-presidente da República, todos os ministros de Estado, e nós temos algumas secretarias que têm poder e status de ministério, tá? Os secretários destas pastas são Vossa Excelência, governadores e vice-governadores, e todos os oficiais generais das Forças Armadas, tá? Da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. A general é no Exército, né? Tem brigadeiro e almirante, né? Nas outras Forças Armadas, eles são oficiais generais. Então, o comandante da PM, que é um coronel, tá? Ele é tratado por Vossa Excelência? Não. Tá? São os oficiais generais das Forças Armadas. Tem um microfone ligado. Tem um microfone ligado aí. Acho que desligou. Tá? Os secretários de Estado, secretário de Educação, ainda tem um microfone ligado. É o meu que travou, é que eu tô no celular, ele travou tudo aqui. Tranquilo, tranquilo. Opa, valeu. Secretários de Estado, tá? E os prefeitos municipais. Vocês viram que o vice-prefeito ou a vice-prefeita não é tratada por Vossa Excelência em documentos oficiais? Tá? Não é tratada por Vossa Excelência. Estão repetindo: presidente, governador e prefeito. Vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. Não. Ministros de estados, secretários de estados, mas os secretários do município não são Vossa Excelência. O secretário de administração, secretário de gestão, secretário de educação, tá? Em documentos oficiais, eles não são Vossa Excelência, eles são Vossa Senhoria. Feito? No poder legislativo. No poder legislativo, pessoal, os deputados federais e senadores da União, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas faz parte do Poder Legislativo, então, são Vossa Excelência. No Estado, deputado estadual e distrital, Distrito Federal, os conselheiros dos tribunais de contas estaduais são Vossa Excelência também. No município, Poder Legislativo, apenas o presidente da Câmara Legislativa Municipal é Vossa Excelência. Os vereadores são Vossa Excelência? Não, os vereadores não são tratados por Vossa Excelência. Um município tem Tribunal de Contas? Alguns municípios, sim. O nosso não tem Tribunal de Contas. Acho que de São Paulo tem Tribunal de Contas, tá? Mas não é obrigatório ter um Tribunal de Contas. Beleza? Poder Judiciário. Tá? Quem que é tratado por Vossa Excelência? Os ministros dos tribunais superiores, são o STJ da vida, né? O STF, todos são Vossa Excelência. Membros dos tribunais, juízes. Os membros dos tribunais são desembargadores de juízes, né? Mas quer dizer que o analista, que é chefe de setor, analista judiciário, ele é tratado por Vossa Excelência? Não, só os membros, só os juízes mesmo. E os auditores da Justiça Militar. Os auditores da Justiça Militar também são tratados por Vossa Excelência. Tá certo? Agora aqui algumas observações, tá? Que vocês precisam saber, até o trato do dia a dia, se você vai enviar um documento lá do teu setor para um outro poder, para o poder executivo, para o poder judiciário, ou legislativo, tá? Algumas formas de tratamento são aceitas. Tá? Ministro de Estado, aquele secretário, eu não sei se voltou a esse ministério já ou vai voltar, da Cultura, era um secretário especial da Cultura, né? É Vossa Excelência. Tá?
Os membros da Defensoria Pública. A Defensoria Pública não faz parte de nenhum dos três poderes. Os membros, ou seja, os advogados da Defensoria Pública, os conselheiros, né, como é que chama? Da Defensoria Pública, tá? Eles têm o mesmo tratamento, os defensores públicos, né? Eles têm o mesmo tratamento dos magistrados, ou seja, dos juízes. Isso, obrigado. Tá? Os defensores públicos têm o mesmo tratamento de juízes, então eles são Vossa Excelência. Tá? Deve ser dispensado aos delegados o mesmo tratamento protocolar conferido aos magistrados, aos membros da Defensoria Pública. Tá? Entendemos que o termo protocolar diz respeito às normas de cerimonial, tá certo? Não abrangemos a sistemática das formas de tratamento, por isso o tribunal trata aqueles profissionais como Vossa Senhoria. Então, cerimonial numa solenidade. Numa solenidade. Aqui eu estou aprofundando um pouco. Né? Numa solenidade, os delegados podem ser tratados de Vossa Excelência. Mas em documentos, não. Tá certo? Eles devem ser tratados por Vossa Excelência. Vossa Senhoria, tá? Então, Professor Sandro, eu desliguei seu microfone sem querer. então, voltando aqui, pessoal. Então, quando for protocolo delegado, então, uma solenidade ele pode ser chamado de Vossa Excelência, mas em documentos, não. Tá? Membros da Defensoria Pública, Ministério Público, tá? São tratados por Vossa Excelência. Tá? Vossa Excelência. Tá? Porque o Ministério Público não faz parte dos três poderes, né? E ele não é o quarto poder. A Defensoria Pública também não. Nós temos aqui, tá? A Lei 8.625, tá? A Lei do Ministério Público, tá? Eles devem ser tratados por Vossa Excelência. Aqui eu fiz um rebuscado, tá? Dessas exceções, que a gente falou Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, Ministério Público e Defensoria Pública, tá? Não fazem parte desses poderes, então, aonde são autorizados a ser chamados por Vossa Excelência. Vocativo. Então, todo documento, a gente tem o endereçamento, a numeração do documento, mas todo documento, ele tem o seu vocativo. É um chamamento, onde eu chamo a atenção de quem vai receber aquele documento. Então, o documento começa no vocativo e se encerra no fecho. Tá? O vocativo é dirigido aos chefes de poder, são três poderes, Poder Executivo Federal. Tá? Excelentíssimo senhor presidente da República, vírgula. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, vírgula. Ah, então não é do Senado, não. Não é da Câmara, não. É do Senado, do Congresso Nacional. Coincidentemente, é o mesmo do Senado. Mas quando se dirigir a ele como presidente do Congresso Nacional, tá, ele é excelentíssimo senhor. Tá? E por que quando, na ausência do presidente da República e do vice, quem que assume? Alguém podia me ajudar aqui? O presidente da Câmara ou o presidente do Senado? Quem que assume aqui? Quem pode me ajudar? O Congresso Nacional é uma coisa, tá? Quando junta os dois para tratar algum assunto conjunto, tá? Quando sai o presidente da República e o vice, geralmente o presidente viaja para um lado e manda o vice viajar para o outro, né? Ou viajam os dois juntos, aí ele vai assumir o próximo na linha de sucessão. Alguém pode me ajudar aqui? Quem que assume? O presidente da Câmara ou o presidente do Senado? Câmara, né? Presidente da Câmara. Por quê? Os deputados são representantes do povo e os senadores são representantes dos estados. Então, o presidente da Câmara é quem substitui o vice-presidente na ausência dos dois.
e excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nesses 3 casos, o vocativo é excelentíssimo senhor. As outras autoridades, pessoal, é senhor, senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Tá certo? Então, todas as autoridades, tirando os 3 presidentes de poder, tá? Essas autoridades são tratadas de Vossa Excelência, assim, é o senhor e o cargo que ele exerce. Tá? O senhor e o cargo que ele exerce. Tá? Em comunicações oficiais, está abolido, tá? Foi retirado o uso do tratamento digníssimo. As autoridades da lista anterior não são mais digníssimos, tá? Pressupõe-se que a dignidade, tá, é necessária para todo mundo que ocupa um cargo público. E das autoridades que não são tratadas por Vossa Excelência, a Vossa Senhoria é o termo mais adequado, sinal de respeito. Doutor não é forma de tratamento. Doutor não é forma de tratamento, e sim um título acadêmico, ou seja, tem que ter doutorado. Mas, geralmente, quem se incomoda, tá, das pessoas serem chamadas de doutor, né, eles nem são doutores. Tá? É de costume, é que nem magnífico reitor. É tradição chamar os reitores de magníficos, reitor da universidade e agora dos institutos federais, né? Mas é de costume chamar os bacharéis de direito e medicina de doutor. Inclusive, tá, nós temos no Poder Judiciário, tá, é autorizado, é permitido, está no regulamento dele, está no manual de correspondências e de cerimônias, os advogados serem chamados de doutores. Perfeito? O sargento das Forças Armadas recebe o tratamento de Vossa Excelência. Então, é almirante, marechal, tá? Nesse caso, o marechal do ar, é só quando, em caso de guerra, né? General de 5 estrelas. Nós temos de 2, 3 e 4. Quando não tem guerra. Então, é brigadeiro, general e almirante. Beleza? Magistrados, os cargos administrativos, continua obrigatório os de Vossa Excelência. Então, quando for o diretor-geral, secretário-geral, certinho? Isso aqui é o manual do Judiciário. O que é esse manual que o Lorete compartilhou aqui? Vamos ver aqui. Vamos lá. Também não entendi. Doutor é usado para pessoas que adquirem o título de pós-doutorado e para profissionais formados em Direito e Medicina. Isso aqui está no manual, não do Executivo, tá? Do Judiciário. Mas eu te trago aqui com informação. Se você for encaminhar um documento para o Judiciário, tá? Você pode se referir, tá, dessa maneira, ou até para um documento para um advogado. Vamos lá. Doutor, tá? Não é Vossa Excelência. Endereçamento. Então, eu vou fazer lá na capa do envelope, ou lá em cima do documento. Tá? Olha só. As pessoas tratadas por Vossa Excelência. A Sua Excelência, o Senhor, na primeira linha. Senador José Amadeus. A Sua Excelência, a Senhora, Senadora Joana Amadeu. Presidente da comissão, ou seja, o cargo que ela ocupa. Senado Federal, Distrito Federal. Se for da mesma cidade, é assim. Se não for, tem que colocar o CEP aqui também. Tá? Para as pessoas que não são tratadas de Vossa Excelência. Tá? Para as pessoas que não são tratadas por Vossa Excelência. Ao senhor, à senhora, tá? João dos Santos, ou Maria dos Anjos, e a função que ela ocupa. Tá? Essa aulinha aqui tem 19 slides, ela tem todos os macetes
tá? De endereçamento e forma de tratamento. Inclusive, já coloquei lá para vocês na plataforma. Então, vamos ver próxima. Olha aqui como é que eu vou fazer o endereçamento. Como é que a gente vai fazer o endereçamento? Tá? Vem a autoridade, tá? Presidente da República, o endereçamento à Sua Excelência, o senhor. Tá? O vocativo, quando eu vou começar o texto, excelentíssimo senhor Presidente da República. Tá? E dentro do texto, quando estiver me referindo diretamente à autoridade, é Vossa Excelência. Então, quando eu falo com a autoridade, é Vossa Excelência. Quando eu falo da autoridade, é Sua Excelência. Então, lá no endereçamento, percebam que é a Sua Excelência, o senhor. Eu estou falando da autoridade. Vocês vão entender que o endereçamento é o setor de protocolo que vai receber. Então, não é a própria autoridade. A autoridade começa a ler o documento no vocativo e para lá no fecho. Tá? Fechos para comunicações. A gente já comentou com vocês isso aqui ontem, tá? Já comentamos ontem sobre o fecho da documentação. O que a gente deve adotar? Tá? O que a gente deve adotar no fecho das comunicações para autoridades superiores. Então, um vereador, a gente viu um documento onde um vereador mandou um documento para um deputado. Então, autoridade superior. Respeitosamente. Se não presidente da República também, respeitosamente. Perfeito? Agora, para autoridades da mesma hierarquia, um vereador para um vereador. Ou de hierarquia inferior. Então, o prefeito vai mandar um documento para o secretário de Educação. Atenciosamente. E são só esses dois fechos que existem. São só esses dois fechos que existem. Tá bom, pessoal? Só esses dois. Próxima. Identificação do signatário. Professor, quem é o signatário? Signatário é a pessoa que assina o documento. Signatário é a pessoa que assina o documento. Então, deve ter o nome da pessoa centralizado no meio da página, tá? Um espaço para assinatura, se for assinatura à mão, né? O documento impresso. O nome completo da pessoa. Tá? Alguns órgãos, esse nome é todo em maiúsculo e negritado, mas não tem essa obrigação. Embaixo, o cargo da autoridade, no caso aqui, ministro de Estado da Justiça. Tudo por extenso. Perfeito? Signatário é quem assina. Tá. Faltou aqui, tá? Já que é para Poder Executivo Municipal, mas para quem for fazer prova de concurso, essa identificação do signatário, ela não é prevista, ela não é obrigatória quando o presidente da República for assinar um documento. Ele não precisa ver o espaço para assinatura, o nome e o cargo. Tá? Ele só assina. Então, para o presidente da República, a identificação do signatário ela não é obrigatória. Então, se caiu a questãozinha do CESP, tá? A identificação do signatário é obrigatória para todo mundo? A resposta do item é errado. A resposta do item é errado. Tá? Porque o presidente não precisa da identificação do signatário. Essa aula que eu já mandei para vocês. Tá? Ela é bem importante, porque ela tem todos esses dados de identificação do signatário, vocativo, pronomes de tratamento, as formas de tratamento que a gente pode usar. Então, relembrando aqui com vocês. Eu vou relembrar mais nas questões que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Quem que é Vossa Excelência? O presidente da República, o vice, tá? Os ministros de Estado, os embaixadores, também acho que faltou naquela lista de embaixadores. Tá? Não vi embaixador também, ele é Vossa Excelência. O governador, o vice-governador e o prefeito. Tá certo? O Poder Legislativo, todos os deputados, os senadores.
os membros do Tribunal de Contas, tá? E os ministros do Tribunal de Contas da União. Tá certo? Os conselheiros do Estado e ministro da União. O município ele não tem, tá, Tribunal de Contas. Ele não é obrigado a ter, né? Acho que tem na cidade que tem, acho que São Paulo é uma das cidades que tem Tribunal de Contas. Eu não sei se mais alguma tem Tribunal de Contas. Certinho? É fecho da documentação atenciosamente e respeitosamente, tá? Atenciosamente e respeitosamente, atenciosamente para a mesma hierarquia ou para a hierarquia inferior, respeitosamente, quando a pessoa que recebe tem hierarquia superior à de quem envia. Certinho? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho aqui, pessoal. Vou abrir. Eu preparei aqui, como muitos alunos não estiveram ontem, e alguns reclamaram do tamanho da letra, tá? Do tamanho da letra. O que eu preparei aqui para vocês? Deixa eu aqui, só um pouquinho. Aula 3 de redação. Deixa eu salvar aqui, pessoal, e passar para outra máquina. Tá? Alguns assuntos eu já vou colocar aqui para vocês, até no grupo, tá? A aula que eu vou trabalhar agora, uma revisão do que a gente viu ontem. Acabou a revisãozinha, a gente vai para o intervalinho. Na volta, a gente vai fazer a atividade 1, tá? Atividade 1, lá na plataforma. Atividade 1, lá na plataforma de vocês. Tá certo? Vamos te dar um intervalinho, geralmente, às 13h20, 13h25. Tá? Já coloquei, essa aulinha que eu postar agora, já coloquei ele no grupo, tá? Depois eu salvo em PDF e salvo para vocês lá na plataforma. Essa aqui ainda não foi salva na plataforma, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. É que estava na outra página. Isso vai aparecer para vocês. Bom, aula 3, padrão ofício. É o padrão de documentação que a gente faz no nosso dia a dia. Um ofício, uma comunicação interna, até um documento que a gente vai enviar para um outro setor. Às vezes tem documentos bem específicos, mas eles vão seguir esse padrão aqui. Tá? Como ontem reclamaram que a letra estava muito pequena, alguns slides, até com outro texto, eu coloquei aqui para dar uma revisadinha. Tá? Acabou a revisãozinha, a gente vai para o intervalinho e volta para ver o padrão ofício. Redação oficial é a maneira por qual o poder público redige os atos normativos e comunicações. A linguagem é burocrática, o código é verbal, tá? É o mesmo, as palavras são as mesmas, mas a redação se reveste de certas formalidades que são peculiares ao meio. A redação oficial tem como objetivo racionalizar o trabalho é diminuir o custo. Sua finalidade básica é comunicar com objetividade e máxima clareza. Impõe certos parâmetros ao uso. Se faz da língua de maneira diversa daquele da literatura. O texto jornalístico da correspondência particular. A legalidade, tá? Somente poderá fazer o que estiver expresso, autorizado em lei. Só aquilo que é previsto em lei. Isso aqui é o princípio da legalidade. Geralmente, quem não é agente público, ele faz aquilo que não é proibido por lei. Já o agente público, tudo aquilo que ele tem que fazer, tem que estar previsto em lei. Isso tem lá no artigo 37 da Constituição, né? Impessoalidade, o agente público que representa a administração pública trata o assunto público de forma impessoal, não há lugar para impressões pessoais, como se, por exemplo, constam de uma carta a um amigo ou de um artigo assinado de jornal.
um texto literário, um poema, uma poesia, né? A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade, de quem elabora, de quem assina, de quem expede. A publicidade é um dos princípios mais importantes da administração pública. Tudo tem que ser público. Tá? Então, geralmente, nós temos o Dio Grande, né? Já oficial de Campo Grande, e outros fatores que dão publicidade aos atos da administração pública. Clareza, tá? Uso de expressões simples, diretas, de fácil entendimento. Tá? Impressão exata das palavras, facilitando a compreensão da informação. Evita o supérfluo, a linguagem técnica, aquele jargão que eu falei ontem. Então, a linguagem técnica do engenheiro é com relatório, tá certo? A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. A concisão do texto deve ter assim, um mínimo de informações, de palavras, né? Então, se deve evitar os adjetivos, deve evitar excesso de advérbio, os verbos ser, haver e ter, deve ser usado minimamente, tá? Você deve escrever apenas as palavras necessárias. Formalidade, polidez. Guarda isso aqui que ontem eu achei que precisou aprofundar mais um pouquinho. As comunicações administrativas devem ser sempre formais, obedecer a certas regras. Tá? A polidez consiste no emprego de expressões respeitosas e tratamento apropriado àqueles com os quais nos relacionamos no trato administrativo. É isso. É para isso que a gente vai usar os pronomes de tratamento, as formas de tratamento, o vocativo, o fecho. Tá? Isso a gente chama de formalidade e polidez. Certas autoridades. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não ache que mereça, tá? A gente, como agente público, tem que respeitar. Tá certo? Um dia desses, logo que assumir a função que eu exerço aqui, eu falei, isso é isso ou aquilo. Tá? E tem uma resposta que você pode dar no seu dia a dia. Tá? O Estatuto de Servidor Público nos impede de manifestações de apreço e desapreço. Até aquele cara que fica puxando o saco demais, tá? Isso está previsto no manual, no Estatuto dos Servidores, né? Que é proibido. Tá? Você pode até ser punido por isso. Beleza? Objetividade. Tá? É ir diretamente ao assunto que deve abordar, sem voltas, sem rodeios, sem redundâncias. Tá? Evidenciar a ideia central do documento. Uniformidade. O fato que a emissora do documento é única, é a administração pública. Seja quem for quem vai redigir o documento. A administração pública é una. Natural que as comunicações que se expressam sigam o mesmo padrão. Então, deve ser padronizado e uniforme. Feito. Só uma revisãozinha. Tá. Regras de redação e documentação. Isso aqui, ontem estava muito pequenininho, né? Então, eu coloquei um slide maior hoje. Tá? E vai ficar dobrado? Vai aparecer 2 vezes? Vai, mas achei importante. Fiquei preocupado com alguns alunos reclamando que não conseguiam ler. Tá? Até porque estão no celular, né? Embora eu te aconselhe que faça no computador, mas se tiver no celular, também não pode ser proibido de aprender, né, pessoal? Vamos lá. A gente deve evitar palavras ou expressões desnecessárias, evitar o emprego de adjetivação excessiva, o excesso de adjetivos. Adjetivo, ele qualifica, tá? Ele caracteriza. E a administração pública, a gente deve evitar isso aí. Tá? Dispensar nas datas os substantivos dia, mês e ano. Então, dia 10 do mês de abril do ano de 2022. Então, 10 de abril de 2022. Trocar a locução verbo mais substantivo apenas pelo verbo. Evitar o gerundismo, né? Estou enviando, estou pesquisando. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o gerundismo. Usar o aposto em lugar da oração opositiva, ou seja, uma oração completa, eu posso escrever só com aposto. Empregar o particípio do verbo para reduzir orações, tá certo? Então, o particípio do verbo, para escrever a redação inteira, né? Eu vou passar alguns exemplos mais à frente. Eliminar sempre que possível os indefinidos, um e uma. Por quê? Porque ele pode confundir com o numeral 1
tá? E uma. Perfeito? Então, toma cuidado com isso aqui. Utilize a linguagem culta, tá? Mas evite a linguagem rebuscada. Tá? Aprofundar demais, começar a enfeitar demais, e o texto fica pesado. Tá? Utilize a linguagem que permita a imediata compreensão do texto. Tenha conhecimento do que está escrevendo. Antes de redigir, esclareça bem o objetivo do documento que se atém, e se atenha a ele. Sempre que possível, utilize poucas palavras, mas não sacrifique a clareza do texto. Elimine adjetivos que não contribuam para a clareza da mensagem anunciada. Apareceu o adjetivo de novo aqui na informação. Dispense sempre que possível os verbos auxiliares, ser, ter e haver. Evite advérbios desnecessários. Não utilize figuras de linguagem ou frases ambíguas. O que é figura de linguagem? É o sentido conotativo. Tá? Figura de linguagem é usar numa poesia, num texto, uma narração, mas num texto oficial, tá? A gente não deve utilizar figura de linguagem. Beleza, pessoal? Então vamos dar 10 minutinhos de intervalo aqui, e agora a gente vai entrar no assunto. Até agora eu estava revisando, né? Mas agora eu vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês. A gente volta às 13h30, tá? E eu quero voltar, quem já puder acessar, vamos acessar a atividade 1 para a gente fazer. Atividade 1, tá? A gente vai revisar mais um pouquinho como é que revisa. Perfeito? Então vamos lá. 10 minutinhos de intervalo. A todos e a todas. Para quem ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, colocamos aqui no chat o link para você participar do grupo, onde a gente pode fazer uma comunicação mais imediata. Para os cursistas que não assistiram a primeira aula, a aula de ontem, ela está gravada no ambiente, lá tem alguns recadinhos para quem não assistiu, para quem não participou do primeiro encontro, que tem algumas informações importantes, por favor, assistam. Hoje teve um pequeno probleminha com alguns cursistas ao acessar o Moodle, a gente viu que o problema era real para vários cursistas, e por isso nós enviamos o link de acesso direto à aula virtual pelo grupo de WhatsApp. Porém, na próxima aula, dia 23 e dia 24, o procedimento para entrar na aula vai ser pelo ambiente Moodle, da mesma forma que nós orientamos pelo e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o pessoal da Escola de Governo. Tudo bem, pessoal? Vou colocar aqui o número de telefone para vocês entrarem em contato sempre que tiverem alguma dúvida. Outro recadinho antes do professor. Tem pessoal que está ligando o microfone, desligando o microfone, ou levantando a mãozinha que tem aí, que aparece para vocês. Vocês podem ligar ou desligar o microfone para fazer alguma pergunta para o professor, não tem problema. E a mão, a mesma coisa, se você quer fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida. Senão, não precisa utilizar esses recursos. A apresentação é a mesma coisa. Quem faz a apresentação é o professor. Então, não precisa utilizar aquele ícone de apresentar agora. Tudo bem? Bom curso a todos vocês. E vamos colocar aqui o telefone caso alguém tenha alguma dúvida. Pode começar. Valeu, obrigado. Hein? Gente, vamos lá. Tá? No link, eu vou colocar aqui no bate-papo, para a gente ir lá no link, a gente vai fazer uma atividade junto aqui, atividade 1. Assunto de ontem, já tinha falado que vocês podiam fazer, tá? Mas toda atividade eu prefiro corrigir em sala. Eu coloquei o link para vocês acessarem, tá? E vou projetar aqui, a gente vai fazer junto essa atividade, tá? Então, deixa eu projetar aqui para vocês.
projetar para vocês aqui, vocês vão entrar. Tem as orientações. Deixa eu projetar aqui. Vanusa não. Jucimara, você está por aí? Pois não, professor. Olha só, aqui eu não estou conseguindo. Eu não consigo entrar aqui, olha. Materiais do curso, eu não consigo entrar. Nem Se você atividade. clica em materiais do curso, não aparece nada? Olha só, tá projetado na tela? Está projetado na tela aí. Estamos visualizando, sim, professor. Ele não Olha está só. abrindo, né? Mas ele está dando, acho que está. Deixa eu faço aqui. Eu acho que é uma internet que não está bacana. Ó, não entra. Eu queria fazer uma atividade com eles. Então olha só, pessoal. Obrigado, hein? Nós temos aqui a atividade 1, atividade 2, atividade 3 e o fórum. Todos são obrigatórios. Todos valem 2 horas. Tá? As nossas aulas aqui valem 12. Cada atividade e o fórum valem 2 horas. Certinho? E a gente tem que fazer até dia 26, que é quando o curso acaba. A atividade 1, quem não conseguir acompanhar fazendo, tá? Anota o gabaritinho, tá? Depois entra com mais calma no computador e só passa ali, tá bom? Acho que está demoradinho para entrar. Tá? Eu estou abrindo a atividade aqui, a gente vai fazer junto as questões, tá bom? É o assunto da aula de ontem. E dependendo, a gente faz a atividade 2, porque nós temos 4 lives e 4 atividades, tá? E já façam logo, que depois o aluno não conclui o curso, não recebe o certificado, porque não fez a atividade. Vamos lá? Pré-visualizar, questionário. 43 pessoas já fizeram, muito bom. Está bem lento mesmo, tá? De preferência, você só acompanha comigo aqui, tá? Está abrindo aqui, a gente vai fazer questão por questão. São 10 questões essa primeira live aqui. Hoje não está muito boa, não. Tentando entrar aqui no Moodle, fazendo outras atividades aqui, também está bastante lento. É possível que o problema seja no Moodle mesmo. Então eu vou deixar para outra hora, né? Então vou voltar para os slides. Depois do finalzinho, depois do próximo intervalo, eu tento de novo. Tá bom? Beleza, pessoal? Eu acho que a plataforma, acho que deve ter muita gente trabalhando na plataforma. Não sei por quê, tá? Mas até para a gente não perder tempo da aula aqui, deixa eu tirar a projeção. Vamos voltar para a nossa aula. Tá bem? Tem mais coisa programada, né? Deixa eu ver aqui se abriu. Abriu! Olha só. Abriu. Então, deixa eu projetar de novo. Mas se começar a enrolar muito, a gente deixa para depois, tá? Mas eu acho interessante aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Deixa eu ver. Tá. Questão 1, pessoal. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Perfeito até por aqui, que é de verdadeiro ou falso. Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de outra forma que não a estritamente impessoal. A estritamente impessoal. Eu quero uma de vocês aqui, verdadeiro ou falso? Mais alguém? Verdadeiro ou falso? Vamos ver o seguinte, pessoal, está muito devagar, tá? Para a gente não perder nosso tempo aqui, tá? Vou voltar para um assunto da aula. E se não der, tá? Na segunda-feira a gente faz 2 atividades e na terça a gente faz 2, tá bom? Deixa eu projetar aqui. Voltando àquele slide que nós estávamos. Tá? Aqui. Signatário. Tá? Signatário.
tá? É quem assina o documento, tá? Quando esse for substituto, tá? Prestem bem atenção. Quando ele for substituto, todo mundo, quando é nomeado a um cargo, direção, a função de confiança, ele tem um substituto, certinho? Ele tem um substituto. Quando for designado alguém, tá, como substituto, e esse substituto estiver em exercício, tá, estiver em exercício, deve ser colocado aqui, ó, fulano de tal, pró-reitor de ensino de graduação em exercício, tá? Porque substituto ele sempre é designado o titular e o substituto. Em exercício, quando ele está na função. É interessante que quem receba o documento saiba que quem está assinando é o substituto. Tá? O mais recomendável é a expressão em exercício, certinho? O vocativo, tá? Ele começa a documentação. Tratamento e cargo, função do destinatário. Sempre é seguido de 2 pontos, tá? Ou vírgula. Tá? Pode ser 2 pontos ou vírgula. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui. É o senhor e o cargo, senhora e o cargo, ou pode ser senhores também, quando a gente envia para mais de um. Quando a gente envia para mais de um. Tá? Vamos ver as partes do padrão ofício. Vamos ver as partes do padrão ofício. Tá? O cabeçalho. No cabeçalho, pessoal, tem o timbre, que é composto pelas armas nacionais. No canto superior esquerdo, seguido de texto centralizado horizontal. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, fica mais fácil. E temos o rodapé também. Olha só, o cabeçalho. Serviço Público Federal, no nosso caso, Serviço Público Municipal, tá? Prefeitura Municipal, e deve vir a Secretaria que expede. Então, o símbolo das armas e o símbolo da Prefeitura. Certinho? E no rodapé, tem o órgão que expede, o endereço, ó, tem que ter o endereço, o telefone, tá? O link da página e o e-mail. Então, vamos lá. O rodapé é o que vem mais completo. O cabeçalho, ele vem sempre pronto no documento. Você entra lá, ele já está pronto, é só você digitar. Você tem que fazer página, mas quem impresso. Tá? Então, é quem está expedindo, o endereço, e-mail e endereço eletrônico. Guarda essa informação, que isso vai ser cobrado da gente daqui a pouquinho. Tá certo? Numeração das páginas. Numeração das páginas. Tá? As páginas são numeradas a partir da segunda página. Certo? Deve ser centralizado. Tá? E rodapé do documento. Na fonte Calibri. Tá? Mas eles usam o Times também, né? O Arial. Identificação do expediente. Essa aqui é padrão para tudo que é tipo de documento. Certo? Padrão para tudo que é tipo de documento. O nome do documento, ou seja, ofício. Tá? A identificação de numeração. Tá? Informações do documento, o ano, com 4 dígitos. Tá? E as siglas habituais, tá? Do setor. Alinhamento à esquerda. À esquerda da página. A única coisa que é alinhada à direita, pessoal, a única coisa que é alinhada à direita, é local e data. Então, ofício número 45/2019, VRT é o setor, reitoria é o setor, o FMS é o órgão. Então, é esse padrão aqui, todo mundo com letra maiúscula. Todo mundo com letra maiúscula. Tá certo? Não se deve utilizar o 0 antecedendo, tá? Se é 45, não é o 045, não é o 02. Perfeito? Local e data do documento. Tá? Então, ele é alinhado à direita, é a única coisa que é alinhada à direita da página. Alguns órgãos, a assinatura vai à direita também, mas geralmente é centralizado. Tá? Local e data. O nome da cidade onde foi expedido, seguido de vírgula. Ó, cidade, não vai ao estado. Lembra que a gente comentou ontem? Dia do mês. A numeração original é o primeiro dia do mês, tá? É o nome do mês
com a inicial minúscula, não podemos esquecer isso aqui, tá? E ponto final, que não deixa de ser uma oração, né? Então tem que ter ponto. Alinhamento sempre à direita. Dá um exemplo aqui. Campo Grande, 3 de fevereiro de 2019. E não vai o 03, tá? Não vai o 0 antes aqui. Então, Campo Grande sem o estado e a data por extenso. Tá certo? E o mês sempre começando com letra minúscula. Mês sempre começando com letra minúscula. Não se deve utilizar a sigla da unidade depois do nome, tá? A sigla da unidade da federação, o estado. Então, Campo Grande MS está errado. Não se deve usar zero, esquerda, não sei o que, são as notas complementando. Então, com essa telinha aqui, a gente já tem um exemplo, né? Com essa telinha aqui já tem assunto, tá? Assunto. Tá? É uma ideia geral do que trata o documento, de forma simplificada, resumida e sucinta, tá? Ele deve ser grafado em negrito, o assunto, tudo em negrito. Toda linha em negrito tem que ter o ponto. Assunto, encaminhamento de prestação de contas de 2018. Assunto, aquisição de materiais bibliográficos. Todo mundo em negrito. Um breve resumo. Para aquela pessoa que vai tratar o documento, vai encaminhar para o setor específico, para saber. Compra de materiais, opa, vamos mandar lá para o almoxarifado. Solicitação de manutenção, opa, para o setor de manutenção. É para isso que serve o assunto. Para melhor direcionamento. Para melhor direcionamento. Tá? Texto nas comunicações. Tá? Evite o uso das formas. Vimos por intermédio do presente informar. Temos a honra de informar. Temos o prazer de. Cumpre nos informar que sempre empregue informamos, solicitamos, comunicamos, encaminhamos. Tá certo? Inicia o texto com o verbo que veicula a mensagem. Eu inicio o texto já com o verbo. Daí o sujeito é oculto, né? Encaminhamos, encaminho, encaminha-se. Tá? Caso você esteja respondendo um documento, use a referência. Em resposta, ofício 23, 1º de fevereiro, vírgula. E aí começamos. Encaminhamos. Em resposta, em atenção, encaminhamos a cópia do histórico escolar de Joana Fontes. Tá? O texto deve ser digitado em calibre 12. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Então, vocês viram que o texto do documento, dentro do documento, é fonte 12. Tá? É fonte 12. Perfeito? Fechos nas comunicações. Vocês estão vendo isso aqui de novo, né? Apareceu de novo isso aqui. Tá? Vamos lá. Tá? Ele serve para arrematar, saudar o destinatário. Tá? Nós temos 2 fechos para a documentação, respeitosamente e atenciosamente. Só revisando, tá? Só revisando, tá? Só revisando, respeitosamente, quando a autoridade que recebe é um cargo superior, e atenciosamente, quando que recebe é o mesmo cargo, o cargo inferior. Tá? É o mesmo cargo, o cargo inferior. Perfeito? Identificação do signatário. Identificação do signatário. Tá? Deve informar segundo o padrão, o nome da autoridade que expede, tá? Somente em maiúsculas iniciais de quem assina o documento. Tá? Tem órgão que coloca tudo maiúsculo, tá? Mas o previsto no manual, as iniciais. E o cargo da autoridade, apenas com as iniciais maiúsculas. Tá? Tem órgão que é alinhamento à direita, tem órgão que é centralizado. Feito? Ofício. Ofício. Tá tudo... o manual atualizado, o nosso da prefeitura, ele não está atualizado. Ele ainda tem ofício, ele ainda tem comunicação interna. Agora tudo é ofício. Ofício externo e ofício interno. Tá? Mas a gente segue fazendo comunicação interna, é o mesmo modelo. Certinho? É o mesmo modelo. Tá certo? Ficou abolida a distinção do memorando ou comunicação interna. Para o manual da Presidência da República, que é de 2019, atualizado em 2019.
Então, nossa é de 2011 ainda. O ofício, tá? É correspondência interna e externa, usada pelas autoridades públicas para tratar de assuntos de serviço e de interesse da administração de caráter oficial. Na correspondência interna, tá? Devem ser tratados assuntos rotineiros. Isso, para nós, serve a comunicação interna, tá? Não esqueçam do que eu estou falando aqui. Tá? A sua característica principal é a agilidade. A tramitação deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Tá? O agente público signatário, tá? Representa a administração pública. Deve tratar o assunto de forma impessoal. A gente respondeu uma questãozinha sobre isso agora há pouco. Tá? Essa recomendação não tem relação direta com a pessoa gramatical do verbo relativo ao emissor, tá? Que tanto pode ser empregado na primeira pessoa do singular, comunico, solicito, na primeira pessoa do singular, comunicamos, solicitamos. Tá? Portanto, é recomendada a utilização da pessoa gramatical do verbo relativo ao emissor, primeira pessoa do plural. Recomendado, obrigatório, tá bom? Parece mais polido escrever comunicamos, solicitamos, pois o signatário representa uma entidade coletiva. Tá? É em nome do serviço público que estamos falando. Beleza? Tranquilo? Professor Sandro, acredito, então, que esse último slide responda ao que o Orestes perguntou ali no chat, né? Deixa eu ver. Desculpa que eu não vi. Orestes. Professor, pode titular de uma pasta usar seu nome na solicitação? Primeira pessoa singular, solicito? Pode ser solicito, solicitamos ou solicita-se. Mas, detalhe, se eu coloquei solicito em primeira pessoa, todo o texto, os verbos devem ser em primeira pessoa. Tá? Se eu colocar solicito, tá? E no outro parágrafo eu coloco enviamos, aí perde, deixa de ser uniforme. Nós temos que ter a uniformidade de tratamento. Então, pode ser solicito, pode ser solicitamos e pode ser solicite. Tá? Perfeito? Boa pergunta. Vocês têm que perguntar, vocês têm que participar mais. Tá? Boa pergunta do Orestes. Obrigado, Jucimar. Olha só, aqui nós temos um exemplo de um ofício. Só que serve para qualquer órgão, tá? Então, lá em cima, alinhado à direita, à esquerda primeiro. A identificação, ofício, número 23 de 2018. Opa! Quem que enviou? O gabinete da reitoria da UFMS. Alinhado à direita, nós vamos ter local e data, Campo Grande, vírgula. Percebam que não tem MS. 23 de fevereiro de 2019, ponto. Então, vírgula depois da cidade e ponto final. Tá? Ponto final. É uma frase, tá? Nesse caso não tem verbo, mas tem que ter ponto final. Agora aqui o endereçamento. Ao senhor diretor-presidente da Energisa, tá? Aqui a empresa Campo Grande MS. Eu poderia ter aqui ao senhor fulano de tal, presidente da Energisa? Sim, poderia colocar também o nome da pessoa, mas não é obrigatório. Assunto, sempre negrito, e é um breve resumo, tá, do que está, do que vai se tratar o documento, certinho? É um breve resumo do que nós vamos tratar no documento. Senhor diretor-presidente, 2 pontos. Lembrando que pode ser 2 pontos ou pode ser vírgula. Tá, isso aqui é o vocativo. Para quem recebe o documento, o que interessa é aqui o vocativo, até o fecho, tá? Até o fecho, que é atenciosamente. Convidamos-lo para a sessão aqui, o texto é normal, tá certo? O texto é pessoal de quem escreve. Como só tem 2 parágrafos, não precisa ser numerado. Se tivesse 3 parágrafos, eu numeraria os parágrafos. 1, 2, 3. Certinho? Atenciosamente, vírgula, eu fecho o documento, o nome do emitente, cargo e função. O nome do emitente, o cargo e a função. Certinho? Deu um problema no meu computador aqui, desculpem, tá? Desculpem. Professor Sandro. Oi. Vários cursistas estão em dúvida em relação aos slides. Lá no ambiente Moodle, tem slides aula 1 e aula 2. Nós estamos usando aula 3.
Essa aqui é a aula Sim. 3 hoje, tá? Sim, Isso aqui eu vou ok, acrescentar, ok. tá? É isso que estão perguntando aqui? Não, é a aula 3, tá? Essa que eu entrei agora. Isso, tem uma pergunta do Orestes também. O exemplo usado no ofício da Energisa me parece invasivo, quando não identifica em nenhum local. Aí tem... Isso aqui é modelo, né? Isso aqui é um modelo. Deixa eu dar aqui. Esse aqui é um modelo, tá? Não foi o cabeçalho, ó. Exemplo de ofício serve para qualquer órgão, tá? Isso aqui, quem vai assinar, vai... Como é que identifica? O órgão é pelo cabeçalho e pelo rodapé, tá? É pelo cabeçalho e pelo rodapé. Então, pessoal, serve para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, isso aqui é um modelo do que a gente vai editar. Tá? No documento padrão, já vem lá a identificação do rodapé e do cabeçalho. Tá bom, Orestes? Consegui explicar? Tá? E aqui, ó, o nome do emitente viria o nome da pessoa e o que ele é, diretor, secretário de Educação, secretário de Obras e da onde que ele é, tá bom? Esse aqui é só o modelo. Vamos ver mais um modelinho aqui? Agora, um ofício interno que, para a gente, tá, seria a comunicação interna. Tá? Um ofício interno que, para a gente, seria a comunicação interna. Então, ofício, não precisa escrever ofício interno, tá? Lá no documento que precisa, a gente CI, tá? CI, tá? 12 de 2019, e o órgão que representar. Alinhado à direita, tá? Campo Grande, sem o MS, 23 de março de 2019. Agora aqui, como é um documento interno, aqui nós não temos nomes, tá? É só o setor, ao chefe da divisão de patrimônio, da coordenadoria de obras, da coordenadoria de manutenção. Tá? Esse aqui é um documento eminentemente interno à comunicação interna, tá certo? Assunto, recolhimento de materiais inservíveis. Vocês percebam que aqui nós não temos o vocativo. Nos documentos internos, não é obrigatório o vocativo. É proibido? Não. Ele não é obrigatório. Por isso que eu coloquei o modelo aqui sem, mas o fecho, a despedida tem que ter. Perfeito? O fecho tem que ter. Na correspondência interna é dispensável a saudação de abertura e a saudação final. O vocativo e o atenciosamente, mas eu colocaria, tá, pessoal? Até com forma de padronização, tá? E até de respeito com quem vai receber o documento, para que você faça do externo, certinho? Vanusa? Pois não, professor Sandro, é a O meu Jucimara, computador? tá? Perdão, desculpa. Tá? Tudo Desculpa, bem. é o costume. Acho que os 13 cursos que eu dei, ela foi tutora, né? Mas, Jucimara, eu vou dar um Aham, intervalinho agora mais cedo, que eu vou reiniciar meu computador, antes que ele desligue de novo, que nem ontem, tá bom? tudo Então, são bem, professor. 16h10, a gente volta às 16h20, tá? Ok. E eu vou colocar essa aula 3 já no grupo, tá? Não, ela já está no link, ela está no grupo, eu já coloquei, tá certo? Esses slides que eu estou vendo agora, é a aula 3, tá? Então, são 16h09, 10 minutinhos de intervalo, tá bom? Ok, professor. Eu vou colocar aqui no chat novamente o link para acessar o grupo de WhatsApp, tá? Como o professor Sandro falou, o intervalo nós estamos adiantando um pouquinho para ele poder reiniciar o computador. Também vamos colocar aqui no chat o número de telefone, caso alguém tenha dúvida em relação ao curso. A chamada vamos colocar daqui a alguns minutinhos. Tudo bem, Marlene? Aguardem, pessoal.
Silvia, você levantou a mão, gostaria de fazer alguma pergunta? Silvia Matos. Shirley também levantou a mão, gostaria de fazer alguma pergunta. A Silvia Matos levantou primeiro, mas pode falar já, Shirley. Entendi, Silvia. O link do WhatsApp está no chat, tá? É um balãozinho com cisquinhos no meio. Não é essa mãozinha, tá bom? O seu e-mail, Shirley, entre em contato nesse número de telefone que eu coloquei aí em cima, o 999589258, para você perguntar como faz para alterar o endereço de e-mail, tá? Silvia, você conseguiu acessar o link do grupo de WhatsApp? Orestes, eu verifiquei na aula passada, o seu nome está preenchido na lista de chamada. Não é pelo chat, tá? É apenas pelo link de chamada. Não, me desculpa. Eu vou aproveitar, então, que estamos no intervalo e vou tentar explicar para vocês de novo como faz a chamada, tudo bem? Pessoal, aí no chat tem um link, vai aparecer um linkzinho, vou colocar e tentar responder com vocês, tudo bem? Toda aula vai ser colocado um link de chamada para vocês. Já coloquei aí o link, pessoal. Ok, Orestes, a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Mas vamos tentar fazer junto comigo agora. Cliquem nesse linkzinho que está aparecendo aí. Eu estou copiando o link e colando aqui na minha barra de pesquisas. Tá bom? Estão visualizando? Essa aqui é a página que aparece. Você está utilizando o celular, Orestes? Ou computador? Viviane, você pode copiar o link que está aí, acessar o seu navegador do Google no seu celular e colar esse link. Igual eu fiz aqui, eu copiei o link, vim aqui na barra e colei. No celular funciona do mesmo jeito. Você copia aqui no chat, abre lá o navegador de internet do seu celular e cola. No caso do WhatsApp, se você não está conseguindo entrar no grupo de WhatsApp, só entrar em contato de novo lá naquele número de telefone que nós colocamos aí no chat, tá bom? Vou responder aqui uma chamada. Aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês, selecionar a data de hoje, selecionem, hoje é dia 17/1, digitar o CPF, tem que estar tudo preenchido, que todas as respostas são obrigatórias. E selecionar aqui o seu nome. Aqui está o nome de todos os inscritos do curso. Seleciona o nome e no finalzinho cliquem em enviar. Tem alguém que ainda está com dificuldade, não consegue fazer a chamada? Isso, Vitória, isso serve para registrar a presença nas aulas. E isso você precisa fazer apenas uma vez durante as aulas.
Não precisa responder várias vezes durante uma aula, tá bom? A gente viu que algumas pessoas responderam mais de uma vez, porque estavam entendendo como é que funcionava, mas respondeu uma vez é o suficiente. Vocês vão receber no e-mail de vocês uma confirmação de presença. Ok, Juliana, ok, Fabiana, ok. Orestes, você conseguiu responder a chamada? Sandro, tudo certo? Oi? Tudo certo? Conseguiu reiniciar o computador? Sim, agora eles estão assinando a lista, né? Estou esperando eles assinarem. Aham, tem sim. Todo Só mundo já assinou? Eles colocou 16, 19, né? Estamos prontos aqui. Ok, então, professor, eu vou parar aqui minha apresentação. Muito Aí no obrigada. finalzinho, pessoal, no finalzinho a gente coloca a lista de novo, tá? Um pouquinho depois das 5. Tá bom? Vamos lá, voltando aqui, pessoal. Voltando aqui. Vamos projetar aqui onde a gente parou. Está aparecendo para vocês, né? Tem que mexer em duas máquinas aqui. Está aparecendo para vocês esse slide? Só confirma para mim, por favor, ali. Está aparecendo para vocês? Estamos vendo, professor Tá Sandro. bom. Tá. As variações dos ofícios, ele pode ser o circular, quando a gente manda para mais de um órgão, ou mesmo documento. Tá? A prefeita quer mandar para todas as secretarias um ofício, ela vai mandar um ofício circular. A mesma numeração e o mesmo texto para todo mundo. Tá? A mesma numeração e o mesmo texto para todo mundo. Perfeito? É o ofício conjunto. Quando mais de uma pessoa assina mais de um setor, mais de um órgão. Então, a Secretaria de Educação com a Secretaria de Obras vão assinar um documento. Eles vão assinar conjuntamente. E pode ser conjunto e circular. Certinho? Então, vai aparecer lá ofício externo, ofício interno? Não. Tá certo? E na prefeitura a gente ainda usa a comunicação interna, correio eletrônico ou e-mail. Tá? Lá no manual tem os dois nomes, os dois estão corretos. Tá? É um instrumento virtual, tá? Do qual se envia uma mensagem de um usuário utilizando a rede mundial de computador. A internet. Certinho? A internet. Valor documental. Então, o e-mail tem valor documental, isso para todos os órgãos, o FMS, prefeitura, tá? Ele tem que ter a certificação digital que ateste a identidade de quem está enviando. Se não tiver esse ateste, tá? Se não tiver essa confirmação com a certificação digital, como é que a gente deve proceder, pessoal? Como é que deve proceder? Você deve, tá? Você deve enviar o e-mail, imprima o e-mail e assina. E manda pelo correio de forma física para ele ter valor documental, certo? Embora seja o e-mail funcional, para que tenha valor documental, ou certificação digital, ou a gente imprime o e-mail e encaminha. Tá? E os anexos, eu posso enviar anexos também? Sim, mas sempre que vier um anexo ao e-mail, cite dentro do corpo, do texto do e-mail, em anexo, os documentos tais, e cita, tá bom? Mas tem validade documental também se enviar anexo. Ata, tá? Isso aqui todo mundo já viu, né? Final de semestre, final de bimestre, final de ano, tá? Nós temos as atas, tá? De conselho de classe, de reunião de professores, quando começa o ano, tá? Tem ata. Tá? Registra resumidamente, tá? As ocorrências, resoluções, decisões de reuniões realizadas por conselhos colegiados, por comissões, comitês, tá certo? No caso, no colégio é conselho, né? Tá? Não sei se é conselho. Como é que chama no final do ano ali? Tem alguns representantes. Tá? Como é que chama o órgão? Acho que é conselho, por isso que eu até coloquei aqui. Tá? Voltou bem pequeno. Então, deixa eu projetar de novo.
Deixa eu projetar de novo. Tá, só um pouquinho, ver se melhora. Deixa eu projetar de novo o slide. Melhorou? Conselho de classe, é esse mesmo. Tá? Conselho de classe. Tá, melhorou, né? A ata, depois de aprovada, deve ser as páginas todas rubricadas, né? Quem tem competência, tá? Todos os órgãos colegiados, no caso aqui, o Conselho de Classe, que tem representantes, né? Tá? Deve ter o título, deverá ser centralizado. Se for à mão, deve ser digitada num parágrafo só. Tá? Deve ser digitada num parágrafo só. Eu coloquei aqui para vocês, algumas questões para que a gente possa fazer juntos aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essas questõezinhas aqui na aula de hoje. Horário, 10 horas com HS, não, vai tudo junto e só H minúsculo, né? Então, a 1 já está errada. Os numerais devem ser expressos em algarismos seguidos da indicação por extenso, não, capaz, tá? Se for uma palavra só, é o número por extenso. Se for mais uma palavra, o número em algarismo. Mas só vou escrever por extenso quando for dinheiro, né? Valor monetário. Então, a 2 também está errada. As comunicações oficiais devem estar em assuntos públicos de forma impessoal, ou seja, sem impressões pessoais sobre o assunto tratado. A 13 está correta. O artigo desdobra-se em parágrafos ou incisos, devendo ser utilizados as condições e ou no penúltimo inciso, conforme a sequência de dispositivo. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Para aprender a trabalhar com legislação. Então, a 13 e 4 corretas, né? Letra C, perfeito. Tudo que se manifestou aqui acertou. Perfeito. Olha só, assessorar. Estou vendo outro computador aqui, não é para você. Assessorar nas atividades, ensino, pesquisa e extensão, empreendedorismo e inovação. Isso aqui, geralmente, para a escola, para a universidade, tá? Suponha que, dentro das possíveis atividades de assessoramento, esteja a redigir um texto a ser encaminhado ao gestor de recursos humanos de uma empresa privada do município, solicitando a celebração de convênio de estágio entre a empresa e a prefeitura. Quem assina o texto escrito por você será alguém que tem legitimidade, tá? Competência legal ou institucional. Lembrando que para assinar qualquer documento, tá? Para assinar qualquer documento, a gente tem que ter portaria, tá, pessoal? Tem que ter uma portaria designando. É chefe da secretaria, tá? É secretário, é responsável por alguma coisa. Então, não é só se... geralmente, quando vai sair do setor, tem que ter uma portaria para assinar esse documento. Tá certo? Qual deve ser o gênero do texto que você redigirá? Ó, vai sair do órgão. Vai sair do órgão, pessoal. Tá? Vai sair do órgão. Olha só. Atividade. Você vai fazer um documento a ser encaminhado ao gestor de recursos humanos de uma empresa privada. Então, vai sair. Então, vai ser o ofício. Tá certo? Comunicação interna é dentro do órgão. Tá? De uma escola para a Secretaria de Educação. É uma comunicação interna. Mas vai sair do órgão, tá certo? Se eu vou mandar da Secretaria de Educação para uma outra secretaria, é ofício, que saiu do órgão. Perfeito? Então, esse aqui é o ofício. Tá? Beleza? Vamos para a próxima. Ofício, tá? Próxima. A, B, A. Então, vamos fazer o seguinte, como fala o gaúcho, vamos fazer de trás para diante, tá? De trás para diante. Então, já está todo mundo falando que é A, vamos analisar todas para chegar no A e ver se é A realmente. No fechamento das comunicações, de preferência, eu uso do termo respeitosamente, inclusive, para autoridades da mesma hierarquia, não. Tá? Respeitosamente é só para a hierarquia superior. Tá certo? Atenciosamente para a mesma hierarquia, tá bom? No texto das comunicações,
deve ser dada preferência às uma das formas. Vimos, por intermédio do presente informar. Não, temos a honra de, temos o prazer de, não. Tá? Evite o emprego da forma direta do verbo. Não, você já começa o texto, começa com o verbo. Encaminhamos, informamos, perfeito? Então, a letra D também. Está fazendo de trás para diante, tá? O endereçamento no corpo do ofício deve conter o pronome de tratamento e o nome do agente que não é o nome, é a função que ele ocupa. Senhor senador, senhor governador, senhora prefeita. Na grafia do local e data dos documentos, deve utilizar a sigla da unidade da federação. Não. É Campo Grande, 23 de março de 2019. Não vai o IMS. Vocês viram que eu bati em cima disso aqui um monte, tá? Um monte em cima disso aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos à próxima? Letra A. Letra A. O que tem na letra A, pessoal? Deve ser identificado da seguinte maneira: o nome do documento, perfeito, o tipo do expediente, tá? Por extenso, todas as letras maiúsculas, a indicação da numeração, a abreviatura da palavra com N maiúsculo, tá? Informação dos documentos, número ano, com 4 dígitos e siglas usuais. Perfeito, letra A. É típico da questão, da prova de FAPEC, né? O item mais extenso, sem nenhum absurdo ali, quanto mais ele explica, tá? Geralmente é a questão certa. Tá? Quando ele escreve duas linhas e a outra tem 5, né? Se tiver tudo certinho, não é um absurdo, fatalmente é a letra A. Então, quem marcou a letra A, tá? 90% de quem se manifestou marcou a letra A, acertou. Próxima. Próxima. Cardinal, tá? Ou original se for o primeiro dia do mês. O nome da cidade deve ser seguido com a sigla do estado? Não. Eu vi ninguém marcou A e B, né? Agora, todas as outras aparecem. O local e a data do documento devem ser apresentados. Sim. O nome do mês deve ser com todas as letras em maiúsculo? Não, de jeito nenhum. Todas as letras são minúsculas, nem inicial é maiúscula. Os dias do mês devem ser escritos em numeral original. O que é original? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É só o primeiro dia do mês. Então, letra C, né, pessoal? Letra C. Tranquilo? Todo mundo concorda? Letra C. Próxima. Tá? Próxima. Considerando um registro que resume os acontecimentos, é o resumo. Tá? Decisões obtidas em uma reunião que visa relatar os fatos, pedindo alterações futuras. Eu não posso mudar, né? Não posso mudar o que tem mata. A respeito da utilização do e-mail ou correio eletrônico, tá? Pode ter esses dois nomezinhos, tá? Ou correio eletrônico. Letra A. Transformou-se na principal forma de envio e recebimento de documentos na administração pública. B. Deve se restringir no âmbito privado, estabelecido por conta em página eletrônica comercial. Nada a ver. Trata-se da prática a ser evitada. Não. Tornou-se objeto de investigação. Não. Letra A. Bem, sem vergonha, transformou-se principalmente em comunicação, tanto em órgãos públicos como privados, inclusive ele serve como documento oficial se tiver o quê? A certificação digital. Ah, estava sem voz, desculpa. Tá, então deixa eu só comentar a última. Tá? Só comentar a última questãozinha. Estava sem voz, desculpem. Conforme a nossa correspondência, marca a alternativa correta. Tá? Vocativo é uma invocação destinatária nas comunicações oficiais. O vocativo será sempre seguido por vírgula, tá? Em alguns órgãos, tá? A FMS é um deles. Ela aceita também, tá? Ela aceita também 2 pontos, tá? Silvia, quer falar alguma coisa? Silvia levantou a mão. Silvia? Quer falar alguma coisa? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu projetar só mais alguns slides aqui. São 16h55. Há mais 10, 15 minutinhos, daí a gente vai colocar a lista de novo, tá?
né? Vai colocar a lista de novo. Beleza? Vai colocar a lista de novo para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu só... Algumas informações que eu acho importante passar para vocês. A gente já viu hoje, tá? Mas falando sobre a ata. Eu vi alguém perguntar sobre a ata aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre a ata com vocês, tá? É coisa rápida, é só para complementar, tá certo? Vou falar mais um pouquinho sobre a ata aqui. Olha só. No qual se registram de modo objetivo, claro e com fidelidade as ocorrências de uma reunião. O conteúdo de uma ata pode ser levado à publicidade em jornais para conhecimento dos interessados, ou para atender, tá, a legislação. Assim, a ata pode ter valor administrativo ou legal. Por várias precauções devem então ser tomadas algumas medidas para a sua lavratura. A primeira, ata deve ser manuscrita em livro destinado especificamente para essa finalidade. Esse livro deve ter termo de abertura, assinado por pessoa autorizada, a qual também deve numerar e rubricar todas as folhas do livro. Se a ata for digitada, deve ser arquivada em pasta específica para este fim. Para evitar fraude, é aconselhável, respeitados os ditames legais, o texto em linhas contínuas, sem parágrafos ou espaços, em que possa haver acréscimo ou alterações das palavras. Tá? Se houver engano no momento da redação, deve-se escrever digo e fazer a retificação necessária. Exemplo, aos 10 dias do mês de julho de 1999, tá? Se for depois, a gente coloca em tempo, tá? E complementa. Se os erros forem verificados após a redação, deve empregar o termo em tempo, onde se lê, leia-se. Em tempo, onde se lê junho, leia-se julho. Em tempo, onde se lê senhor Alberto propôs a realização de um churrasco, com os sócios comprometendo-se a vender pelo menos 10 convites cada um, leia-se. O senhor Alberto propôs a realização de um churrasco, seguido de um baile pré-carnavalesco com os sócios. Então, só uma observação, né? Na ata não deve haver abreviaturas. Os números das datas e valores devem ser escritos preferencialmente por extenso, aos 15 dias do mês de fevereiro de 1999. Realizou-se. Tá? É recomendável repetir grandes números através de algarismos, entre parênteses, para clareza e facilidade da leitura. Tá? Exemplo aqui, né? Embora a estrutura textual da ata seja simples, exige-se que o redator domine a norma padrão da língua portuguesa, por se tratar de texto técnico, e também saiba articular de forma eficiente sequências narrativas e descritivas, a fim de ser fiel ao que foi exposto durante o evento. Certo? A convocação e a pauta geral da reunião da diretoria devem ser divulgadas com antecedência de 7 dias. Depende do estatuto, né? Tem órgãos que são 5 dias e deve ser publicado em boletim de serviços, né? Se não houver quórum, a ata deve ser lavrada. Tá? O fato deve ser registrado. Mesmo que tenha reunião agendada, marcada, não teve quórum, a ata deve ser registrada. Os verbos devem estar conjugados no pretérito perfeito. Tá? Relembrando aqui, o que é pretérito perfeito? É um fato que aconteceu recentemente. Tá? Deixa eu passar um macetezinho para saber a conjugação. Tá? Acho que respondi, né, Daniela? Errar a palavra, digo. Tá? Errei a palavra, digo e escrevo de novo. Ou se não, se passou o tempo, em tempo, onde se lê tal, leia-se tal. Tá? Entenda-se tal. Perfeito? Fala um verbo, vendo português agora. Um verbo da primeira conjugação. Quem que pode citar um verbo para a gente da primeira conjugação aqui, pessoal? Amar. Tá? Então, presente. Como é que conjuga os verbos? Presente é
É uma coisa que acontece na atualidade. Então, hoje eu amo, hoje tu amas, hoje ele ama. Então, presente, verbo amar. Tá? Pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu recentemente. Ontem eu amei. Ontem eu amei. Tá certo? Pretérito imperfeito. Acontecia com frequência, mas é um tempo passado. Antigamente eu amava, antigamente tu amavas, antigamente ele amava. Coloca antigamente sempre antes. Então, a gente não pode confundir pretérito perfeito, pretérito imperfeito, tá certo? Não podemos confundir o pretérito perfeito com o pretérito imperfeito. Pretérito mais do que perfeito sempre tem a marca do ra. Ra. Eu amara. Pretérito, futuro do presente vai acontecer logo. Amanhã eu amaria. Amanhã eu amaria. Futuro do pretérito é uma coisa que não vai acontecer. Se eu pudesse, eu amaria. Se eu pudesse, eu amaria. Tá? Só para saber. Então, pretérito perfeito aconteceu recentemente. Ontem eu amei, ontem eu bebi, ontem eu parti. Pretérito perfeito ontem, pretérito imperfeito antigamente. Antigamente eu amava, antigamente eu bebia, antigamente eu partia. Só uma dica aqui. Cai muito verbo nessas provas de concurso recentemente, tá bom? Tá? Exemplo. Ata da 10ª reunião da diretoria do colégio. Aqui o nome da escola. Então, data, horário e local. E objetivos. Usar o numeral ordinário, tá? No primeiro dia de cada mês. Nome do presidente da reunião e de quem secretariou. Se for um grupo pequeno, registrar o nome de todos os presentes. Tá? Então, eu tinha colegiado de curso, a gente registrava, eram 5, 6, então é interessante que registre todos os presentes. Tá, mas todos assinam. O relato da reunião, propriamente dita, a parte principal do documento. Fechamento. Quase sempre igual. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, da qual eu, fulano de tal, nomeado secretário, lavraria presente ata, que após aprovada vai assinada por todos os participantes. Então, todos devem assinar. Todos devem assinar a ata, tá certo? Vamos lá. Mais algumas dicas sobre ata. Local, data e assinatura assinam a ata todos os presentes ou apenas o presidente e o secretário. Tá? Eu aconselho que todos assinem, porque todos são testemunhas. Às vezes a ata ela vai ser consultada daqui a 5 anos. Aqui um modelo de ata. Aqui outro modelo de ata. Esse que eu vou passar para vocês. Então, eu tinha mais uma informaçãozinha para passar para vocês aqui. Pronome de tratamento. Revisando o que a gente viu no comecinho da aula, pessoal. Tá? O que a gente viu no comecinho da aula. A gente já vai colocar a lista de presença de novo, tá? Já. Então, daqui a 10 minutinhos aí, quem já assinou, está liberado, e quem não assinou, a gente fica aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Deixa eu só ver. Já estamos conseguindo entrar de novo, nas atividades. Eu queria fazer a primeira atividade, tá? Acho que já está entrando. Pessoal, vamos realizar essa atividade? Ela é rapidinha, 8 questões, tá? Eu não queria sair daqui hoje sem fazer pelo menos a primeira atividade, até para vocês terem noção de como que se faz, tá? Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu projetar para vocês. Agora parece estar mais rápido o sistema, tá? Parece estar mais rápido o sistema. Vamos lá, compartilhar. Então, aqui, ó. Deixa eu só aparecer para vocês aí. Só um pouquinho. Aqui, materiais do curso. Então, aqui nós temos aula 1 e aula 2, tá? Os slides. A gente vai colocar aqui aula 3, tá? Que é o slide que a gente viu hoje também. Voltando aqui, redação oficial, janeiro de 2023.
Será que vai ficar lento de novo, gente? Não é possível. Vamos deixar ficar lento de novo. Atividades. Acho que ficou lento de novo, gente. Acho que ficou lento de novo. Aqui, atividade 1. Está lento, mas não tanto, né? A gente já fez a questão 1, né? Voltando aqui na questão 1, só para confirmar. Alguém faz a gentileza de anotar todas, tá? As questões. A primeira é verdadeira. E depois a gente passa no finalzinho. Vamos fazer a 2. A respeito da redação oficial, como é que está o tamanho da letra para vocês? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra. A respeito da redação oficial, julgo o item. Em uma comunicação oficial escrita, não é permitido o uso de abreviaturas. Verdadeiro ou falso? Quem que me ajuda aqui? Falso, né? Falso, com certeza. É permitido, sim. Vamos para a próxima. Alguém vai anotando para nós, por favor, tá? Um tempinho para que façam atenciosamente e respeitosamente. Verdadeiro, né, pessoal? Vamos ver como é que vocês marcaram aqui. Verdadeiro, né? O fecho, mas é verdadeiro. Tá certo? Só um pouquinho. Estou esperando isso confirmar. Espera só mais 5 minutinhos, que eu não dá para saber as coisas. Tá. Beleza. O fecho nas correspondências oficiais são verdadeiro, né? Próxima. 4. A respeito da redação oficial, julgo o item. Para a escrita de documentos oficiais, é imprescindível que haja clareza, polidez, coerência, coesão e a correção gramatical. Isso aqui também está claro. Todo mundo gostou verdadeiro? Perfeito. Próximo. As comunicações oficiais devem ser entendidas por todos os cidadãos e seguir os princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficácia. Essa tem uma pegadinha, hein? É bem questão do CESP, hein? Ciência, eficácia e efetividade, tá? Mas na lei, cada um tem um significado diferente, tá? É LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esse item aqui é falso. Bem sutil essa pegadinha aqui, né? Com relação às técnicas de redação, julgue o item. Na redação de correspondências oficiais, deve-se evitar o uso de expressões pleonásticas, tais como ambos os dois, e das que forem cacófonas. Cacofonia, né? Até comentei, coloquei um comentáriozinho aqui no gabarito. Então, entrar para dentro, elo de ligação, tá? A gente deve evitar. Então, item verdadeiro, né? Essa é bem sem vergonha, bem fácil de fazer. Vamos fazer. Sobre a redação oficial, pode-se afirmar que o fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, de saudar o destinatário. Acho que é verdadeiro, né? Alguém colocou falso? Verdadeiro. Vamos para a última. Última. Então, como tarefa para vocês, para a gente corrigir na segunda-feira, mesmo horário, 14h30. Fazer a atividade 2.
façam, a gente só corrige, vai até mais rápido. Outra coisa, pessoal, para quem vai fazer o curso de fonética, para quem fez a matrícula, não tem mais como se matricular. Tá? O curso começa amanhã, tá? O curso começa amanhã, 18 horas, tá certo? Então, amanhã durante o dia eu vou mandar um e-mail com o grupo desse curso, é grupo diferente, porque tem integrantes diferentes, né? Tá? Com o link, então você ganha um e-mail, tá? De manhã, tá bom? Vanusa, só tira uma dúvida para mim. Vanusa. Jucimara. Jucimara, Pois não, professor? o pessoal do curso de fonética ainda dá para fazer inscrição? Como o curso começa amanhã? Ou já encerrou? Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha na data de inscrição, se é até hoje. Tá, por favor. Daí quem quiser fazer, tá, vai ser à noite, os 2 encontros dessa semana, tá, são comigo, quarta e quinta, e os 2 encontros da semana que vem, quarta e quinta, com a professora Andréia. Tá bom? Professor, Oi. está aberta ainda as inscrições para o curso de fonética. Tá, vamos colocar aqui o link, então, para eles fazerem a inscrição? Sim, sim. Vamos colocar o link, caso vocês queiram fazer inscrição para os cursos, para qualquer curso da escola de governo, inclusive. Tá bom? Então, pessoal, um curso também curto como esse, é de fonética, ele é preparatório para o curso do mês que vem, que vai ser o acordo ortográfico e ortografia. Tá? Os encontros desta semana são comigo, quarta e quinta, das 18 às 21, da quarta e quinta que vem, com a professora Andréia, das 18 às 21, tá bom? Quem está fazendo esse curso também pode fazer esse de fonética. Perfeito? Então, vamos lá. Essa 8 aqui, para a gente concluir. Na identificação do signatário, o cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino. Como no seguinte exemplo, ministra de Estado. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Até esses dias me perguntaram, alguém coloca, por favor, aí, o gabaritinho no grupo, por favor? Quem coloca o gabaritinho no grupo? Tá? Para quem não conseguiu acompanhar no grupo. Tá? Só acompanhou a resolução aqui, copia lá no grupo. Tá? Aí tá, ó. Eu vou colocar no grupo também. Então, encerrando a inscrição hoje, meia-noite, amanhã cedo, a gente manda um e-mail para todo mundo que está inscrito, confirmando a inscrição. A gente manda o link do grupo do curso de fonética, porque tem alunos que não participam dos dois, né? E manda durante o dia. A aula começa às 18 horas, tá bom? Os encontros da semana comigo, semana que vem, com a professora Andréia. Beleza? Tá. Nós vamos colocar aqui, pessoal, a lista de chamada, de novo, para quem não assinou. A lista de chamada. Tá? O pessoal que já assinou já está liberado. Tá? Façam a atividade 2 para a aula de segunda. Botamos às 14h30. Tá certo? Às 14h30. Hoje deu um problema no computador aqui. Tive que atender uma urgência aqui. Mas acho que ele conseguiu ver todo o conteúdo previsto para hoje. Tá bom? E amanhã a gente começa a ver fonética. Professor, por que fonética? Porque todas as provas agora têm caído fonéticas, separação silábica, ditongo, tá certo? Dífono, você sabe o que é dífono? Tá? Para quem não sabe o que é dífono, já se inscreva que amanhã a gente vai aprender. Tá bom, pessoal? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, tá? Para quem tem que voltar para casa, está no trabalho, tá? E até segunda para quem não for fazer o curso de fonética. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. A próxima aula está aí no chat, dia 23 de janeiro. Se alguém ficou alguma dúvida ainda, eu vou ficar aqui mais uns minutinhos na sala para